Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Juliane Terra, do canal Expatriadas. E hoje nós vamos ter mais uma entrevista para o nosso canal. É a Bruna Miranda, que está aqui conosco, a nossa convidada. E ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela no exterior e também vai falar um pouco sobre imagem. Eu vou deixar ela se apresentar, ela é consultora de imagem, mas eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho sobre ela se apresentando. Pode falar. Pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Miranda, eu sou consultora de imagem e comportamento e eu comecei o meu trabalho quando eu morava na China. Antes de morar em Singapura, eu morei na China, na Tailândia e em outros lugares do Brasil. E eu comecei o meu trabalho devido, Ju, a uma necessidade minha mesma. Porque eu comprava roupas que eu via indicação de pessoas na internet, no Instagram, e aí quando eu colocava em mim essas roupas, eu via que não ficava tão legal assim, eu via que não fazia parte do meu estilo, que não favorecia tanto o meu tipo físico, e aí eu comprava muitas roupas. Tava na China na época, né? Então, e na China, então, é mais difícil ainda então, você imagina achar, você ver mercados subterrâneos de um bairro para outro, né? E tinha aquele guarda-roupa, aquele famoso guarda-roupa que você não tem nada para vestir. É, tipo, meio que inútil, né? Que você Isso, porque... compra roupa, mas nada serve. Exatamente. Então, isso começou de uma necessidade minha mesma de estudar e entender, sabe, o que realmente faz sentido para mim. E aí, num café com amigas, eu tava pensando o que eu poderia fazer, porque eu e meu marido nos mudamos, né, devido ao trabalho dele, então a gente já morou em vários lugares do Brasil e do mundo. E aí eu sempre desejei ter algo que eu pudesse fazer de qualquer lugar. E aí foi assim que surgiu a consultoria de imagem na minha vida. E uma amiga minha num café falou, olha, isso aqui é a sua cara. Aí começou a sua história dentro da consultoria de imagem. Antes da gente explorar o assunto, né, sobre imagem, eu queria conhecer um pouquinho também sobre sua trajetória pelo mundo, já que você falou que a gente já, né, que você já teve experiência em vários lugares do mundo, do Brasil, mas você é nordestina, né? Sim. Só pra gente. De Recife. De Recife, a Terra Boa também, né? A gente já teve duas de São Paulo, hoje uma de Recife, né? E eu sou do Rio. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a experiência da Bruna. No caso, você vai falar pra gente por onde você passou, um pouquinho. E primeiro, começando pela China ou Tailândia? Tailândia. Então a gente vai falar um pouquinho. Como que foi, né, a primeira pergunta, como foi chegar na Tailândia, né, um país bem diferente do Brasil, cultura totalmente diferente. E como que foi a sua adaptação? Tá. Então, eu acredito, Ju, que essa questão de adaptação quando você mora fora do país é muito relativo de pessoa para pessoa, da expectativa que você coloca e também naquilo que você quer viver. Então, a minha formação é em turismo. Uau! Turismo. Eu sou formada em turismo. Viajada, né? E engraçado que como uma boa estudante, né, eu realmente queria fazer turismo para viajar, né? Você fala assim, vou fazer turismo para viajar. E, na verdade, você vê a grande economia que é o turismo no mundo todo. Então, quando eu estava atuando na área de turismo, eu estudava alguns lugares. E um desses lugares era a Tailândia. Uau! Um desses lugares era a Tailândia, que eu tinha muita vontade de conhecer. Então, é até engraçado porque quando a gente ficou sabendo, né, da viagem para a Tailândia, a gente estava morando em Maceió. Eu já tinha terminado a faculdade de turismo e eu estava fazendo direito. Olha. E eu ia morar num apartamento que ficava em frente à faculdade de direito, estava tudo certo, eu estava feliz da vida. E aí meu marido chegou para mim e falou, ó, gente, agora tá indo pra Tailândia. Eu falei, uau. Mudança de planos. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu senti o desafio, né, eu também enxerguei a oportunidade. Então, a gente foi pra Tailândia, então eu abri mão, né, eu tranquei a faculdade de Direito. E fui junto com meu marido, né, e é engraçado porque tudo na vida tem os dois lados, né, tem a parte... Como eu falei, da oportunidade e dos seus desafios. Então, imagina só, eu casei com 22 anos. Então, a gente foi pra Tailândia
E foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu precisei me adaptar, eu precisei ter muita sabedoria para lidar com pessoas, porque eu acredito que esse é um dos pontos que mais agrega na nossa vida quando a gente mora fora, né? O aprendizado, e a gente amadurece muito rápido. Né? Porque não tem mais aquela zona de... Acabou o conforto da família, aquele reduto que a gente tinha, zona de conforto da família, dos pais, tudo, né? Exatamente. Dos nossos conhecidos, e isso tudo você tem que refazer. A verdade é essa, você tem que se reestruturar, né? Exatamente. E aí foi assim que a gente passou essa temporada lá da Tailândia. Depois da Tailândia, nós fomos para Rio Grande. Aí voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. E aí fui para Rio Grande e às vezes são diferenças muito grandes de cidades. Imagina, você tá na Tailândia, aí você vai uma pessoa do Nordeste que está na Tailândia, que depois vai para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Do quente, dois lugares quentes para um lugar muito frio. E onde eu fui morar era um interiorzão, sabe? Então também foi outra adaptação que eu precisava ter naquele momento de muita resiliência para aprender e viver de fato aquela estação, sabe? Sem ficar pensando naquele outro lugar que eu estava, porque era isso. Aproveitar a oportunidade, né? E tirar o que é bom. Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Singapura, eu moro no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um estado que é misto. Hora tá quente, hora tá frio. Então a gente sempre curtia o frio. Curtia, né? Não sei se hoje eu posso falar que eu curto o frio, porque eu meio que me adaptei a Singapura. E o ser humano, ele é adaptável. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu senti um pouco o clima. Você não deve ter sentido tanto porque você é do Nordeste. Pra você então, foi pra super mim, tranquilo. Isso aqui é a maior das maravilhas. Pra mim já foi estranho ter calor todo dia, eu achava estranho. Mas agora, hoje, 2 anos aqui em Singapura, eu já penso que é difícil eu me adaptar ao frio agora no Brasil, quando tiver frio, porque eu acho muito gostoso, assim, tá quente sempre, todo dia, pra mim é maravilhoso. Então, eu acho que isso mostra como que o ser humano ele é adaptável, né? Muito adaptável. E assim, claro que apesar da gente ser adaptável, a gente tem as nossas dificuldades com relação à adaptação, né? Não é um processo fácil. Então, assim, o que foi mais fácil e o que foi mais difícil nessa transição? Por exemplo, algo que você falou assim, nossa, isso aqui é muito bom. Ou algo que você falou, e algo também que você falou, nossa, isso aqui tá difícil demais de vencer. 2 pontos. Toda mudança são desafios diferentes. Na Tailândia era uma estação porque só era eu e meu marido. Aqui em Singapura já é eu, marido e meu filho, né? Então já foi uma pegada diferente. Pegada, exatamente. Então, lá na Tailândia foi mais simples, né? Porque só era eu e meu marido. Então, a gente aproveitava para passear. E você conseguiu conhecer bastante praias? Conhecemos sim, fomos para as praias, porque assim, a gente acredita que melhor que coisas são momentos. Então a gente não é de ficar comprando muitas coisas, a gente prefere investir em viagens. Eu também sou dessa. Eu também não sou muito gastadeira com viagem. Com viagens. Eu também não. Exatamente, porque a gente fala assim, nossa, isso que quando você viaja, depois que você volta, aquilo ali vai ficando na sua memória e aquilo ali vai aumentar o seu valor, né? Porque você vai lembrar como é que foi e tal, e aquilo ali fortalece muito o casal. Então a gente gosta muito de investir em viagens mais do que até coisas, né? Às vezes tem coisas que eu olho assim, fico até um pouco tentada. Eu principalmente, que eu sou dessa área de imagem, então eu vejo coisas maravilhosas, mas eu falo, não. Por incrível que pareça, foi nas minhas viagens que eu aprendi muito como pessoa, que eu amadureci, que teve algum conhecimento que eu usei na minha vida para até ajudar as minhas clientes e alunas, sabe? Então, isso me ajuda demais. E a parte difícil? Você falou da parte fácil da questão da adaptação. Sim. Né? Que é conhecer as viagens, lugares, as pessoas, culturas. A dificuldade, acho que tá na cultura deles mesmo, né? Que apesar de você conhecer, é uma cultura diferente. Então, chegou lá, é um país que se eu não me engano, ele não é muçulmano, mas é budista. É budista, né? E não é
o Brasil é um país cristão, então, Aham. a maior parte é cristã. E é bem heterogêneo, né? O Brasil, questão de religião. A gente não tem Sim. A gente tem a maior parte de cristão e católico, né? Aham. Protestante, só que a religião, ela traz a cultura junto, né? Que a religião acaba mudando Uhum. com relação, por exemplo, aos países que são muçulmanos, né? Isso. Traz uma cultura diferente. Foi o caso da Kate, a experiência da Kate. No caso seu, foi uma experiência num país budista. A religião, no caso, não impactou tanto, ou não sei se impactou para você ter uma religião diferente da que você Aham. foi um pouco diferente, né? Foi muito diferente, É. né? Porque eu sou cristã, então lá na Tailândia, acredito que mais de 80% da população é budista. Aham. Então, mas ao mesmo tempo, por essa questão de haver, né, muito o respeito, Respeito. e eu acho que isso facilita muito, né? Quando você está num país que existe esse respeito cultural. É igual aqui. Aqui em É, Singapura, eu vejo um grande respeito pelas religiões aqui. Independente da religião é. que a pessoa tenha. E até a mesma forma de vestir. Você que trabalha com imagem, depois a gente vai falar Aham, um pouquinho sobre isso. A forma das pessoas se vestirem aqui é muito heterogênea também, né? Muito aham, diversificada. assim. Então ninguém se julga. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu fico assim, super à vontade em sair aqui com qualquer roupa, qualquer look. Que eu fico tranquila, que eu sei que as pessoas aqui são bem open, né? Bem Isso, abertas são. um pouco Uhum. mais do que a gente lá no Brasil. A gente é mais preocupado um pouquinho com a imagem, né? Os É, brasileiros são, né? são. A gente São. vai falar mais sobre isso. Então, olha só, o que foi mais difícil em deixar o Então, país? o mais difícil, eu acredito que é muito a questão da família, A sabe? família. Tem momentos que eu gostaria muito de estar com minha família, com meus pais, meus irmãos, enfim, pessoas ali que estavam sempre me dando suporte, cuidado, tias, primos, a minha família é muito unida, sabe? É Aham. aquele um por todos, todos por um. Aham. Então, onde um tá todo mundo, a gente chega junto, a gente se ajuda. Então, eu acredito que isso foi a parte mais difícil, sabe? De você sentir falta, querer um abraço, querer aquela risada junto. Aqueles encontros de Aqueles família que a encontros de gente não tem família aqui. que a gente não tem aqui só por telefone. Acho Aqui que a gente tenta suprir um pouco com a comunidade brasileira, né? Que a é gente tem as amigas aqui brasileiras, então a gente tenta suprir um isso. pouco. Mas nada se compara com o que a gente tem na família mesmo, né? Na nossa Sim. família. Então, essa transição, aí você estava na Tailândia, né? Aham. Conheceu vários lugares, né? Como você já Uhum. falou e tal. E depois veio para Singapura. Não, então, depois da Tailândia eu fui para Rio Grande. Ah, tá, isso. Voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, então fomos para Rio Grande. Foi um desafio também, porque sabe aqueles momentos na vida que você precisa passar, aprender para você se unir mais, para você valorizar mais as coisas. Eu acho que isso foi o que eu vivi em Rio Grande, sabe? Porque era um lugar que eu muito diferente, era o interior. Eu gosto muito de capital, de cidade. Apesar que eu nasci no interior. Aham. Mas eu sempre gostei de estar na cidade, na Aham. capital. Eu gosto muito Asfalto. disso. Shopping. Ver coisas Enfim, mais exatamente. sofisticadas. Eu sempre gostei, assim. E aí eu tava em Rio Grande, mas por incrível que pareça, foi um lugar que hoje a gente vê o cuidado realmente de Deus na nossa vida, porque foi muito bom. A gente se uniu muito como casal, porque tava um ali do lado do outro ajudando. E, enfim, né? Colocando a família mesmo em primeiro lugar ali. E Deus, ele começa a cuidar de nós de uma maneira que a gente nem imagina, assim. Então, depois de Rio Grande, a gente foi pra China. E na China também foi um outro desafio, porque eu acredito que a China é a questão da cultura, né? Porque você vê, a Tailândia tem a cultura, Uau. mas eles têm muito budismo. Então, o tailandês, ele é um povo muito mais receptivo. Mas eu senti Ele é isso muito, quando né, eu fui na Tailândia. Ele é muito mais receptivo, ele é muito mais amigável do que o chinês. O chinês é um pouquinho mais fechado. É um pouco mais né? fechado, cada um na sua. A gente não ali. tá falando que é uma cultura melhor ou pior, Não. é a característica da cultura. É a característica né? deles. Eles já são mais fechados, um pouco mais difícil de fazer amizades. E, enfim, então teve essa questão também lá, desse desafio na China, mas
como tudo tem os dois lados, né? Nos Então, dois países você encontrou alguma comunidade brasileira? sim, Encontrou? encontrei. Eu acho que Ah, brasileiro legal. tem em qualquer Tem em lugar do todo mundo. canto. Mas aqui em Singapura, acho que ela é bem grande, né? Eu acho que aqui É em mais Singapura forte, né? é mais forte. Foi o lugar que eu mais encontrei brasileiro. E Foi aqui em mais Singapura. a gente se sente mais acolhido, né? Porque eu nunca morei fora, minha primeira experiência está sendo aqui em Singapura. Então, eu até assim fiquei um pouco assustada em chegar aqui e encontrar um povo tão acolhedor brasileiro. Sim. E assim, e às vezes a gente tem aquela percepção assim que vai ser sempre assim, em qualquer lugar que a gente for. Só que não é, né? Não, Você que já foi não pra é. China e pra Tailândia, você sabe que tem a comunidade brasileira, Tem. mas não tão receptiva igual aqui em Singapura. é. Aqui em Singapura tem um quesinho especial, É né? verdade, tem. É. Aqui em Singapura eu acredito que a adaptação é muito mais fácil do que Até pelo país, em né? outros Um país países, muito porque é bom. um país que você tem muito estrangeiro, sabe? Então eu acredito que assim facilita muito você a questão da comida, sabe? Você encontra muitos restaurantes. Enfim, tem a questão do preço das coisas, que a gente sabe que Morar fora sai caro. Singapura é surreal. Singapura é um negócio Surreal. assim. Mas aí a gente vai se organizando, né, no dia a dia pra conseguir fazer o que a gente precisa, o que a gente quer. E pretende voltar para o Brasil? Tem planos de voltar a morar no Brasil? Sim, eu tenho. Nordeste? Nordeste. Terra boa. Recife. Adoro. Terra de altos coqueiros. Estava de conversando beleza. com a Bruna sobre a questão do turismo. Eu acho que o Nordeste tem um potencial tão grande para o turismo. Você Eu sendo sou profissional do turismo. gestora de turismo. Eu fui ao Nordeste a primeira vez na minha lua de mel há quase 20 anos atrás, né? E assim, eu fiquei tão... Claro que foi a minha primeira viagem, gente, mas eu acho que foi para um dos melhores lugares do Nordeste, que é Fortaleza. Recife também, eu gosto muito de Recife. Meu irmão já morou, inclusive, em Recife. Eu já fui várias vezes. Tem aqueles cantinhos maravilhosos lá de Recife. A Praia de Boa Viagem é muito linda. Mas Fortaleza, quando eu fui, eu fiquei deslumbrada com as praias. De tão, assim, maravilhosa. Assim, praia que você não vê em qualquer lugar. A qualidade da praia. Não, eu falo. A faixa de areia é enorme. Verdade. Eu falo que você morar no Nordeste é você morar onde as pessoas vão tirar férias. Tirar férias. Então é muito bom porque você, por exemplo, né? Minha casa em Recife fica a 30 minutos de Porto de Galinhas. Então lindo, eu Porto vou de Galinhas. almoçar em Porto de Galinhas e volto pra delícia. casa, sabe? Olha, então é muito legal isso. Que luxo. E assim, aqui em Singapura, não tem praia. Se a gente quiser ir na praia, a gente tem que ir pra Tailândia, né? A gente não tem uma praia assim. Tem uma Sentosa, mas não é uma praia igual é no Nordeste. A oferta é demais, né? A oferta de praia no Recife. Aí eu tava falando de Fortaleza, que eu fui em vários cantinhos de Fortaleza também, que a gente, na época a gente fez um pacote turístico, e aí a gente ia conhecendo aqueles pontos principais, né? Os pontos chaves. Mas a gente percebia que tem cantinhos que poderia até ser mais desenvolvidos se tivesse mais investimento, mais cuidado, né? Eu não sei hoje como que tá, porque tem muito tempo que eu não vou lá no Nordeste, mas eu acho que o Nordeste ele tem um potencial incrível. Tem muito potencial. Tipo assim, pra ser o Caribe do Brasileiro. Brasil. O Nordeste tem. Verdade, O Nordeste muito bom. é fantástico. Mas então, agora falamos um pouquinho sobre a vida dela na China, as dificuldades, as facilidades, né? Sobre o idioma. E o idioma, como que foi? Lá na Tailândia... Ju, você fez uma pergunta ótima. Porque eu sei que muita gente que está nos assistindo pode ser pessoas que querem melhorar o inglês, né? Ou outro idioma que está aprendendo. Quando eu fui para a Tailândia, eu não sabia nada de inglês. Nada mesmo. Eu sempre tive muita vontade de aprender, mas eu nunca tinha realmente me aprofundado, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada, sabe? A ponto de a diferença de how many ou how much. Eu até brinco assim, porque eu cheguei no aeroporto, quando eu tava indo pra Tailândia, e perguntava, how many ou how much? Até hoje eu me confundo com né? isso. Então, realmente, assim, no primeiro ano, sabe? Quando a gente vai aprender um novo idioma, é aquele tradicional, é a gramática, você aprender no dia a dia e tal. E eu aprendi inglês falando em inglês. Então, quando eu cheguei lá na Tailândia, o meu professor
ele era irlandês, então ele tinha aquele inglês nativo, e aí eu tinha aquele inglês muito básico, e aí fui aprender inglês falando inglês, então e o legal era a conversa, sabe? Então ele falava, como é que foi o seu final de semana? E aí eu tentava explicar pra ele como que foi, e aí eu esqueci a minha carteira em casa, e aí ele falava o que, aí eu tentava explicar alguma palavra em mímica, ou falar falar o que é carteira. É um objeto que você coloca, um exemplo. Então, isso eu acredito que ajuda muito. Você te faça esquecer o português e tentar, de fato, mergulhar na língua. O que parece que ele fazia era uma contextualização. Exatamente. Pra causar gatilhos. Isso. Porque se você não tiver, na hora de aprender o idioma, você não tiver os gatilhos, por exemplo, você vai aprender uma palavra nova. Grape, que é uva, por exemplo, né? Aí você fala assim, isso é grape. Mas não tem nada que te faça memorizar que isso é grape. Então, você precisa de um gatilho, igual ele pedia para que você contasse as histórias. Exatamente. Então, isso ia trazer aquele apego emocional, aquela parte emocional que fala que são os gatilhos na mente, né, mentais, que faz você lembrar as palavras necessárias em outras situações depois, generalizar. Exatamente. Então, muito legal, foi muito bom, porque eu saí de lá eu cheguei na Tailândia com um inglês que não sabia nada e consegui sair com um inglês, aquele inglês intermediário, sabe? Que consegue desenrolar ali. E agora, falando aqui em Singapura, né? Porque eu continuo estudando inglês, e o inglês você tem que sempre continuar estudando, você não pode parar. É a mesma coisa o português. Deixa eu falar de português, vai ter palavras em português que a gente vai esquecer. Né? E o inglês é a mesma coisa. Então, aqui eu estou estudando inglês novo e olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou começando a estudar o meu conteúdo de imagem pessoal aqui em Singapura em inglês. Então, a minha motivação não é mais o inglês, porque chega uma hora que você estudar inglês, tipo assim, acaba sendo um pouco chato, cansativo. Então, a minha motivação é eu estudar assuntos da minha área de imagem pessoal, porque aqui em Singapura, além da parte da aparência da roupa, eles observam muito o comportamento da pessoa, a etiqueta profissional, as habilidades comportamentais, que se chama de soft skills. E assim, dessa maneira, eu tenho estudado imagem pessoal aqui em inglês. Então, eu tô aprendendo mais vocabulário em inglês. Então, eu vou para palestras em inglês, eu faço cursos em inglês. Eu estudo com um professor de inglês. Eu tiro dúvidas sobre o meu conteúdo. Você já leu tal livro? E aí ele fica explicando para mim o livro em inglês. Então, isso tá me ajudando muito a melhorar o meu inglês e também me motivando a aprender mais, sabe? Exatamente, é o que eu falei com relação ao gatilho, porque no momento que você pega um assunto que te interessa, que é a sua alma ali, você vai aprender a língua, porque você sabe que aquilo você vai buscar aprender, e mesmo sendo inglês, e aí vai te agregar no idioma. Vamos lá, então. Então a gente já falou bastante, né, sobre a questão, né, depois a gente pode até chamar a Bruna de novo para falar um pouco mais sobre a China, sobre a Tailândia, porque é um assunto que dá pano para manga. Mas eu queria também que vocês conhecessem a Bruna como consultora de imagem. Claro que ela já falou várias coisas aqui, né? Hoje eu tô aqui no meu um pouquinho mais arrumadinho, porque eu queria... Ai, gente, eu adoro isso. Eu queria dar exemplo. Ju, é até engraçado, porque agora, é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, não, eu vou encontrar com a Bruna, então eu me produzi mais, né? Porque ela é consultora de imagem, não sei o quê. Eu adoro isso, adoro. Aí incentiva a gente, né, a andar um pouquinho mais arrumada. Aí hoje até me produzi um pouquinho mais, com uma maquiagemzinha, né? Claro, porque tá maravilhosa. Temos que estar pronta, se fazer pronta. Esse é o lema dela, né? Então, eu sempre lembro, às vezes eu falo errado, mas eu sempre lembro da Bruna nos stories dela do Instagram, falando pra gente estar sempre pronta pra qualquer ocasião, né? Pra qualquer situação, Com né? certeza. Então, assim, falando sobre imagem, você já no início começou a falar sobre como foi sua trajetória até você chegar, né, ao ponto de começar realmente a decidir trabalhar com imagem, né? Buscar cursos, com certeza no Brasil você já... Sim, quando eu cheguei... Né? Então, Ju, a gente tá falando aqui sobre a minha trajetória
E aí, quando eu voltei da China, fui para o Brasil, eu comecei a estudar, né, o conteúdo de imagem pessoal. Fiz cursos e eu resolvi entrar na área, né, de imagem, porque primeiro era uma coisa que fazia muito sentido para mim. E eu acredito que quando uma mulher se olha no espelho e se acha bonita, tudo muda. Os seus relacionamentos melhoram, ela se sente confiante consigo mesma, ela consegue ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor profissional, porque ela aprecia, sabe, a imagem dela. Então, é nisso que eu acredito. E eu falo muito, né, da gente se fazer pronta, é com esse sentido mesmo, da gente se cuidar para cuidar, da gente se amar para amar. E a gente tem essa mania, né, de sempre pensar muito na nossa família. Eu sou dessas, né? Mas ao mesmo tempo eu acho muito importante a gente também cuidar da gente. Com certeza. Né? A mulher então, né, a gente... Pois é, com certeza. Então eu comecei a estudar, né, imagem pessoal, comecei a fazer cursos no Brasil e comecei a atuar também. Porque eu passei 2 anos, eu tive o Joaquim tem 2 anos e 9 meses, então eu tive o Joaquim no Brasil, depois que a gente veio pra cá, pra Singapura. E lá no Brasil eu comecei a atuar, eu comecei a dar consultoria de imagem, ajudar as mulheres a realmente melhorarem a sua imagem, a melhorarem a sua autoestima, a sua autoconfiança. E o mais legal é elas terem resultados na vida delas, tanto profissionais quanto pessoais. Profissionais porque o ser humano ele é visual, então a gente julga, só uma questão. Às vezes as pessoas acham que só os homens que olham o visual, né? Porque fala que o homem é visual, a mulher é emocional. Mas, na verdade, a mulher também é visual. Sim, né? O ser humano. O ser humano total, né? O ser humano, ele é visual. E isso é uma defesa que todo mundo tem, que permite em quem vamos confiar ou não. Então, a gente vai olhar para uma pessoa e antes dela abrir a boca, a gente vai analisar. Opa, essa pessoa, ela realmente é quem ela diz que é? Eu preciso ter uma certa ordem na aparência dessa pessoa para realmente dar uma certa credibilidade para ela. Então, a sua imagem pessoal, ela pode ser um facilitador na sua vida, de te aproximar de pessoas, de atrair pessoas para conhecerem o seu trabalho. A postura, né? Tudo comunica, Tudo comunica. Então, até assim, eu tô aqui de vez em quando eu acerto aqui minha postura, porque até a postura mais curvada, ou às vezes um jeito mais desleixado de ficar, isso pode atrapalhar um pouco na comunicação, no que você, na forma como você quer ser vista e quer ser passado a sua imagem, quer ser passada a sua imagem para outras pessoas. Exatamente. Isso não só, a gente às vezes pensa isso só nas questões profissionais. Mas para você até conseguir um relacionamento, até dentro de um relacionamento, às vezes você já está num relacionamento e você às vezes não se preocupa com a sua imagem até pro seu parceiro. A sua imposição, né? Exatamente. Dentro da sua casa. Exatamente. Eu tive uma cliente recentemente que ela falou, Bruna, meu marido passou a me elogiar. Porque ela começou a se cuidar, começou a investir na imagem dela, e são coisas muito simples. Às vezes é só o fato de você colocar uma roupa que te agrada e você ter esse autoconhecimento do que você quer passar com a sua imagem, porque como você falou, Ju, tudo comunica. Se eu escolho me arrumar, eu comunico a mensagem. Se eu escolho não se arrumar, eu também comunico a mensagem. Não existe neutralidade. Exatamente. Sabe? A gente sempre está comunicando para as pessoas e a nossa imagem é uma ferramenta de comunicação que a gente deve usar ao nosso favor. E sobre a sua formação, você já falou que fez alguns cursos no Brasil. Isso. Né, que te permitiu atuar como, no caso seria consultora de imagem. Isso, eu fiz o curso de consultoria de imagem estilo no Rio de Janeiro, porque em Recife não tinha, né, na época não tinha nenhum curso presencial. Então eu fui para o Rio para estar estudando sobre isso. E aqui em Singapura eu estou me especializando sobre imagem profissional. Eu quero começar a focar nessa parte de etiqueta profissional, comportamento,
habilidades comportamentais. Isso tudo com o intuito de tornar as pessoas, né, que queiram buscar esse serviço, essa consultoria mais confiantes, né? Exatamente. Em tudo, né? Como a gente já falou. Em não tudo, só em tudo. profissionalmente, amorosamente, Sim, no em relacionamento, todas as áreas, né? porque eu acredito assim que uma área da nossa vida ela tem que melhorar todas as áreas. Tudo, Então a nossa imagem pessoal ela tem que melhorar tudo. Aham. Assim como também outras áreas, tipo o exercício, ele também vem para melhorar tudo na Ele nossa vida. favorece Então, muito. Eu falo que eu penso que o exercício, ele é de dentro para fora, né? Todas as substâncias benéficas que o exercício produz, ele automaticamente reflete também na sua imagem. exatamente. Né? Se você tá mais autoconfiante, se Isso. você se olha no espelho. Até a sua postura muda, né, Ju? Quando você tudo. começa a fazer exercício, tudo melhora. Abre, parece o seu, né? Por causa dos exercícios, você tem uma postura mais ereta, isso traz mais autoconfiança também. Exatamente. E outra coisa que é importante, às vezes as pessoas acham que, igual eu acabei de falar, né? Que às vezes a gente acha que vão andar assim, mas tem que ter cuidado comigo, não pode ser arrogante, né? Porque às vezes tem uma postura arrogante, isso aí. Com certeza. Por isso que é tão importante, né? Você ter a consultoria. Exatamente. Né? E você saber o que você deseja comunicar para as pessoas, né? Porque vai depender muito, por isso que a gente não pode olhar o que a pessoa está usando, ou até mesmo se portando, se o público é diferente. Se eu quero atrair pessoas diferentes. Então eu falo muito de você estar vestida de si, daquilo que faz sentido para você e não de outras pessoas, porque é muito legal, isso acontecia muito comigo. Eu via as pessoas usando uma coisa, achava lindo, maravilhoso, mas para mim não era tão interessante. Então eu acredito que a gente tem que fazer o seguinte, a gente se olhar no futuro e se ver como a gente quer estar daqui a um tempo, e hoje, sabe, trazer quem a gente deseja ser. Entendeu? E não ficar só olhando o que outras pessoas estão vestindo. Porque você tem que saber que você é individual. Você tem as suas características, sua cultura. Isso. Né? Exatamente. Aí foi isso que eu pensei, né? Poxa, por que eu vou me vestir como outras pessoas se eu tenho um estilo diferente, eu tenho um tipo físico diferente, cores diferentes, propósitos diferentes? Então eu preciso saber o que funciona pra mim. E é interessante, você falou de cores, né? Até falando um pouco sobre a Bruna, ela tem um curso sobre imagem, que tá até aberto a inscrição agora. Eu acredito. Não, a gente fechou o carrinho essa semana. Então, mas em breve, com certeza, breve a gente vai ter mais. Vai sempre ter. E ela tem o Instagram, vou deixar também aqui o link, depois deixar o link embaixo, deixar o link aqui. Se você quiser seguir ela no Instagram, saber um pouco mais sobre imagem, ela tá lá sempre postando várias dicas, é muito legal. Eu sigo a Bruna no Instagram e eu super curto as dicas dela. Mas falando sobre... você tem a paleta de cores também que identifica, né? Eu acho muito maneiro, porque, assim, fala um pouquinho só sobre essa questão da paleta de cores. A paleta de cores é o teste de coloração pessoal. E aí, como é que funciona o teste? Nós somos feitas de cores, certo? A cor do seu cabelo, dos seus olhos, da sua pele. Então, quando a gente coloca na nossa imagem cores que a gente já tem em nós, sabe? O que é harmonização? A harmonização é repetição. Então, quando a gente coloca essas cores, a nossa pele, a nossa imagem fica mais bonita. Realça, né? Realça. Muitas vezes realça o brilho dos olhos, as cores dos seus olhos. Você parece que está mais corada, mais saudável. Isso também acontece quando a pessoa coloca uma cor errada. Então, tem cores... Apagada. Exatamente. Tem cores que não faz parte da minha coloração pessoal. E aí, quando eu coloco, elas não favorecem tanto assim. Elas não evidenciam tanto a beleza da pessoa. Então pode aumentar olheiras, linhas de expressão. A pessoa chega e fala assim, tá tudo bem com você hoje? E só às vezes por causa da cor da roupa, gente. Olha que coisa. Exatamente. É porque você tá com uma cor que não tá favorecendo a sua imagem. Uau! E só falando sobre cor, né? Eu já percebi, uma cor que pra mim não cabe, porque eu acho que eu fico muito uniforme, não esse aqui, não é um bege claro. Sim. Parece que eu tô de uma cor só, parece assim que eu tô pálida. Eu olho no espelho, assim, eu acho que essa é a primeira sensação. Claro que uma consultoria, pra você saber direitinho o que usar, te dá uma luz muito maior.
Mas eu tenho algumas cores que eu olho assim, e é isso, né? Pode Sim. ser que a minha cor, eu já esteja sentindo que aquela Com roupa certeza. não combina com, como você falou, não tem a cor na Aham. no meu layout. Você não tem na sua coloração, na sua pigmentação mesmo, Essa cor. não tem essa cor. Então, Uau, cor muito é interessante luz. isso. A luz, ela vai bater e vai refletir na sua pele. É. Quando você já tem aquela cor, aquilo ali vai se misturando e aí deixa a sua pele mais uniforme. É. Quando você coloca uma cor que você não tem na sua pele, na sua coloração pessoal, então aquela cor, ela choca, sabe? E aí não deixa a sua pele uniforme. Aí evidencia as manchinhas, linhas de Tudo. expressão. Então, gente, E vocês não querem, favorece. mulheres querem esconder as manchas, linhas de expressão, chamem a Sim. Bruna, que ela vai fazer o teste em você da É. coloração. Você faz online também? Não, né? Tem que ser pessoal, Ainda né? não, só presencial. Então, a questão da consciência também da pessoa, ela tendo essa consciência das cores, de como ela é, o que isso traz de impacto na vida dela? Então, primeiro a autoconfiança. Aham. Primeiro ela se sentir bem com ela mesma. Acho que isso não tem nada que pague o sentimento de você se sentir bem com você. E a outra parte é esse autoconhecimento de você saber o que favorece você. Então, as suas compras se tornam mais assertivas. Você passa a comprar melhor, comprar o que favorece. E, consequentemente, você vai ter um guarda-roupa inteligente, que você abre e que você sabe as cores que se combinam. Nossa, meu guarda-roupa é totalmente burro, porque eu sou assim, às vezes eu trago do Brasil algumas roupas pra usar aqui. Chega que eu não uso a roupa. E com certeza tá relacionada As às cores, cores. o estilo. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente roupa mais de manga. Aham. Eu prefiro as roupas assim, bem leve. Aqui em Sim. Singapura é muito quente, então se eu Aham. trouxer uma blusa que bate aqui, já assim, ó, eu já me incomodo, eu não consigo usar. Porque aqui é muito calor, É então pra mim é difícil. Eu tô usar. aqui porque Tem ar-condicionado. tudo, A gente difícil. falou sobre a consciência, né, da pessoa que sabe lidar com isso. E também tem muita mulher que confunde a questão de ser sensual e às vezes, eu quero ser sensual. Aí vai lá, põe aquele monte de decote, né? Eu vou sair pra night, eu vou sair no jantar com meu marido. E aí ela quer, sim, se sentir mais sensual. O que ela faz? Tá com decote, né? Uma saia curtinha ou um vestidinho muito coladinho. E aí, às vezes não é bem isso que é ser sensual, né? Como que eu posso ser sensual sem ser vulgar, né? Como que é isso? Como que... Sim, é possível. Existe uma linha muito tênue entre a sensualidade e a vulgaridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente consiga ficar sensual. A vulgaridade, ela sempre vai atrair muito o olhar para o corpo da pessoa, tá? Então, é aquela mulher que ela chega e a pessoa vai olhar primeiro pro corpo dela. Entendi. Sabe? Isso, pra mim, é a vulgaridade. Então, é uma mulher que bota um decote muito profundo e um vestido bem colado, por exemplo, marcando muito o corpo. Igual esse aqui, né? Pois é, igual esse aqui. Aham. É o exemplo de uma mulher também que pode estar com um vestido curto e coloca elementos que aparecem mais à pele. Quanto mais a gente expõe a nossa pele, mais sensual ou vulgar a pessoa pode ficar. Então vai depender de como que ela vai estar usando os elementos. E vai depender também do biotipo da pessoa. Porque às vezes um vestido numa pessoa vai ficar de um jeito e uma outra pessoa vai ficar de outro. Então é importante vestir a peça e sentir como é que ela fica na pessoa, como é que ela vai ficar vestida com aquilo ali. Porque é possível também ser sensual. Por exemplo, eu acho importante, se a mulher ela quer sair só com o marido dela, enfim, você pensar primeiro na ocasião, certo? Porque eu não vou botar um vestido sensual para ir para uma festa de criança, certo? Não dá, então você vai pensar na ocasião e a elegância é a adequação, você pensar no lugar que você vai e também pensar nas pessoas que vão estar com você naquele ambiente.
sabe? Então, por exemplo, uma mulher que quer sair só com o marido dela para jantar e quer transmitir essa sensualidade, ela pode, por exemplo, colocar um vestido mais soltinho, sabe? E um decote, que também não seja tão profundo, ou então as costas, né, mais aparente. Uma coisa que eu acho assim, eu sempre tive um pouco mais de busto. Então, uma coisa que me incomoda extremamente, eu não sei se toda mulher se sente assim, mas, por exemplo, eu vou conversar com alguém olha pro meu decote. Isso me incomoda, porque eu gosto, assim, de a pessoa olhar nos meus olhos. Isso. E mesmo você conversando com uma mulher, nós duas, se eu tiver com um decote muito profundo aqui, você não tá, você tá olhando pra mim normal, só que você acaba olhando pro peito. E isso, como eu tenho muito busto, eu sempre tive um pouco de dificuldade, então eu sempre gostei de usar roupas bem tampadinhas aqui em cima pra não... Então, tem essa questão também. Mesmo que a mulher goste de se mostrar, ela tem que ter um bom senso. Isso. Porque tem limite, né? A questão do decote. Porque, por exemplo, você falou, se você vai sair com o marido, você colocar um decotinho, ok, é pro marido. Mas você chegar na festa de criança com decote... ou então você tá encontrando seus amigos. Você vai se relacionar com várias pessoas, sabe? Aí você chega com aquele decote... Pois é. Você atrapalha até a conversa entre as pessoas. Exatamente. Então, isso acaba tirando um pouco a atenção da conversa, daquele momento gostoso e você fica sem a sensação exatamente. da situação. Porque até a gente que é mulher, a gente acaba olhando, o homem olha diferente da mulher, mas olha porque chama atenção, né? Exatamente. Então, o ser humano, ele é visual, então acaba que quando a gente olha pra alguém que tá mostrando muito corpo, aí você às vezes até é automático. É automático. Sabe? Isso acontece com a mulher e com o homem. Com o homem, exatamente. A pessoa vai olhar assim e aí, claro que você vai tentar disfarçar, né? Vai chamar a atenção. Chama atenção, né? Então isso é ser vulgar, né? Seria o ponto da vulgaridade. Vulgaridade é quando a pessoa deixa de prestar atenção em você pra observar o seu corpo. Seu corpo, aí tá a vulgaridade. Exatamente. Quando ela passa a chamar a atenção mais pro corpo do que pra ela mesma. O exemplo de estilo sensual e não vulgar. Então, um estilo você pode utilizar da sensualidade quando você coloca, por exemplo, um decote, certo? Com um vestido mais soltinho. Tá. Põe um exemplo aqui pra pessoal ver. Um exemplo é esse vestido aqui. A gente também pode pensar num look mostrando, por exemplo, as costas. Em vez de mostrar o decote, a gente mostrar as costas. As costas, ok, né? Ninguém fica olhando as costas. Pois ninguém fica olhando, né? Agora eu acho que o decote da frente, não sei se é porque eu já passei várias situações. Não, eu não uso decote. E se a gente para pra pensar, né? Aquela questão de cada peça vai vestir diferente uma pessoa. Por quê? O mesmo decote que você coloca em você vai ter uma comunicação. E o decote que eu coloco em mim vai ter outra comunicação. Porque já eu tenho um pouco busto. Pra quem é mais... Então... É menorzinho pois aqui. Então é um decote que assim... não vai chamar muita atenção, sabe? E você já vai chamar mais atenção. E tem mulheres que têm muito busto. Exatamente. Então, aí põe lá, fica, né? Exatamente, aí muito. evidencia ainda mais. Então, existem peças, inclusive, que a gente consegue disfarçar o que a pessoa deseja disfarçar e evidenciar o que ela gosta de uma maneira elegante, de uma maneira que não chame a atenção para o corpo dela, mas que ajude a ter uma imagem que passa credibilidade, autoridade, feminilidade, sabe? E isso é um assunto até interessante depois pra gente falar, não agora nesse vídeo, mas até sobre a questão do formato dos corpos. Cada pessoa tem um formato de corpo. Então, às vezes, uma roupa que fica legal pra pessoa que às vezes tem um triângulo invertido, né? Tem várias denominações. Sim. Então, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas só falando que você precisa se conhecer. Você precisa dar importância, né, para autoimagem e para se conhecer. A importância de se conhecer para se vestir, para estar pronta. Isso tudo é muito importante, né? Então, como começar a ser mais confiante? Qual é o caminho? Às vezes uma pessoa que não se sente muito confiante em várias situações, seja no relacionamento, seja no trabalho,
qual é o caminho? Como que você conduz isso, de forma geral? Tá. É engraçado falar, mas a consultoria de imagem não é terapia, mas é terapêutico. Porque o meu método é primeiro trabalhando a mentalidade da pessoa, sabe? É mostrando pra ela que não é ela se comparando com outras mulheres, não é elas querendo ser outras pessoas, que elas vão ter a vida que elas desejam. É de fato entendendo quem elas são e se vendo de uma maneira muito especial e admirável, porque foi assim que ela foi feita. Se tem alguma coisa numa mulher que ela não gosta, é porque ela não está cuidando bem dela. Ela não está se alimentando bem, fazendo um exercício, cuidando do corpo, cuidando da imagem. Então, se existe alguma coisa numa pessoa que ela não gosta, é porque você não está cuidando bem. Entendi. Então, é preciso que, em vez de estar, né, se comparando, olhando a grama da vizinha, você olhar para você e ver aquilo que você precisa melhorar na sua imagem pessoal. Porque nós somos a primeira pessoa que comunicamos para nós mesmas. Porque antes de sair de casa, a gente vai se olhar no espelho. Se a gente se olha no espelho e gosta do que vê, a gente sai confiante. Se a gente se olha no espelho e não gosta, a gente sai frustrada. E é muito interessante que as pessoas elas vão perceber isso em nós, sabe? Então você falou em relação à confiança. Uma mulher confiante, vamos parar para pensar naquela mulher que ela chega na festa e ela nem é a mais bonita da festa, ela nem é a mais nova da festa, ela nem é a que atrai, sabe? Mas ela tem algo nela que chama atenção. É aquela mulher que aonde ela passa as pessoas param e observam que ela está ali, que ela chegou. Ela tem uma presença marcante. E essa mulher nada mais é do que uma mulher segura de si. Ela é tão segura, ela é tão confiante que ela passa essa confiança para as outras pessoas. E a gente gosta, Ju, de estar próxima de pessoas assim. Olha, isso interessante. atrai. Olha. Exatamente, isso atrai. Quando a gente vê isso, a gente fala... Opa. Isso aqui é de personalidade? Isso aí também é um assunto para outro vídeo. A gente já puxando uma coisa e outra. Então, é personalidade, mas eu acredito que trabalhado. É trabalhado e tudo se aprende na vida. Tudo mesmo. Sabe? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a forma como a gente pensa, né? Porque a palavra fala, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então, como é que estão os seus pensamentos sobre si? Porque um pensamento, ele gera um sentimento. Tudo começa no pensamento. Um pensamento, ele gera um sentimento e esse sentimento, ele vai gerar uma ação, uma atitude, sabe? Então, essa questão da autoconfiança é isso, sabe? É você começar aos poucos, sabe? Não precisa você sair toda montada e se arrumar do que faz sentido. Até porque em algumas ocasiões, se você se arrumar demais, exatamente, você faz o efeito contrário. É a mesma coisa de você chegar numa piscina de salto. O pessoal vai dizer, o que você tá fazendo aqui? É, toda adequação, né? Exatamente, tudo. Chegar na praia com aquela maquiagem muito forte. Então, não faz sentido. É realmente você saber o que você deseja comunicar para as pessoas e ser fiel a isso, sabe? E ter essa autoconfiança, essa segurança que é possível, sabe? Que não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe são pessoas diferentes, com propósitos diferentes e que juntos ali as pessoas vão mais longe, é nisso que eu acredito. E a questão do trabalho, né? Que eu acho que muitas pessoas que vão assistir aqui também estão preocupadas com se parecer melhor numa entrevista de emprego. Qual seria a dica para uma pessoa não se parecer vulgar, né? Porque, principalmente para as mulheres e os homens também. O que seria mais indicado para uma pessoa que está procurando um trabalho e ela vai participar de uma entrevista de emprego e N situações de emprego, não precisa ser, eu sei que a gente precisa saber qual é o trabalho, né, eu acredito, né? Mas assim, o que a mulher deve prestar atenção e o que o homem deve prestar atenção? Não precisa ser muito abrangente não, por causa do tempo, mas alguns pontinhos que você considera importante. Tá, vamos parar para pensar. A entrevista de emprego é o que eu chamo de primeira impressão. Uma primeira impressão, ela é muito importante, porque quando você começa bem,
em algo, é mais fácil você dar continuidade, sabe? Tudo que você começa bem, é mais fácil você manter e melhorar, certo? Então, a primeira impressão, você vai ter essa oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Você me pergunta, é possível mudar? É possível, mas no caso de uma entrevista de emprego, não é possível, porque você só tem aquela oportunidade, entendeu? Então, a primeira coisa é pensar na vaga, por exemplo. Eu falo muito isso, se vista para quem você quer ser. Porque tem mulheres que falam assim, só quando eu emagrecer eu me visto bem. Só quando eu chegar nesse nível na minha vida, eu começo a me vestir bem. Só que isso não acontece. Não acontece. A pessoa não acontece, porque se você for esperar emagrecer para comprar roupa, você nem emagrece nem compra roupa. Exatamente. Se você for esperar chegar onde você quer na sua vida, assim, cara, depois que eu estiver sendo reconhecida por milhares de pessoas, eu começo a me vestir bem. Isso não acontece, as pessoas não vão fazer isso. Na verdade, é o contrário. Você pode ser reconhecida por estar mudando sua imagem, né? Exatamente. Então, é você se vestir para quem você quer ser, se ver no futuro e começar a ser hoje quem você deseja ser. Se vestir como você imagina, falar como imagina, se portar dessa maneira. Então, na entrevista, é importante você pensar na vaga. Qual é a vaga que a pessoa deseja ocupar? É para ser gerente de algum departamento, ou é para ser... enfim, pensa na vaga que você vai ocupar e já começa a se vestir como se já fosse essa pessoa. Entendeu? Eu quero transmitir mais elegância. Quais são esses ícones de design? Quais são essas peças que vai transmitir um pouco mais de autoridade, de credibilidade? É uma vaga, é uma empresa mais informal. Então não precisa você se vestir tradicional. Porque uma empresa que é mais informal, ela pede um dress code diferente. Entendeu? Então ela vai escolher a pessoa que mais se adequa para aquela vaga. Exatamente. Porque vai ser mais fácil para ela se adaptar ao estilo da empresa, exatamente, né? Exatamente. Então, o legal é isso. É você pensar dessa maneira. Diante disso, a gente se torna mais empoderada, mais capacitada para qualquer uma das situações, seja numa entrevista de emprego, seja dentro de um relacionamento. Exatamente. Né? E também prestar atenção não só na aparência, né? Que é outra coisa que eu estou estudando aqui em Singapura, é também essa parte das habilidades comportamentais. Porque você sabe, Ju, já que a gente está falando de entrevista de emprego, que hoje as empresas, elas não estão nem olhando muito o currículo da pessoa, as hard skills, que são as habilidades técnicas. Elas estão observando as habilidades comportamentais, sabe? O Google, por exemplo, ele primeiro analisa as habilidades comportamentais das pessoas e fala, opa, eu te ensino a técnica. Deixa que a técnica é mais fácil. Então, o ser humano hoje é uma visão mais holística do que uma visão específica só de... A pessoa tem que ter habilidade emocional, habilidade de comportamento. De comportamento, de comunicação, de empatia, de realmente ser ouvido numa conversa. Quando você fala, as pessoas param para te ouvir e fazem aquilo que você pede para fazer, sabe? Então, tudo isso, né? A persuasão, que eu, inclusive, tô lendo sobre isso. Inclusive, aí já entra a parte de inglês que a gente tava conversando. Eu tô lendo em inglês sobre isso. Como que as pessoas falam sim pra você sem nem elas pensarem o porquê que elas falaram sim. Uau. Então, são olha habilidades... Olha o poder, gente. Olha o poder. São habilidades, sabe, que você tem na sua vida pra qualquer área. É fundamental. Uau. Então, isso tudo torna você uma pessoa mais confiante, que seria a pergunta, né? Como ser mais confiante? Foi isso tudo que você falou. Exatamente. Né? Você prestar atenção na imagem, você prestar atenção na postura, na fala. Porque a fala também é outra coisa muito importante. Porque se eu falo muito rápido, eu tenho uma comunicação. Se eu falo alto, eu já passo outra comunicação. Esses dias eu vi um jornalista falando sobre isso. Até ele falando sobre a entrevista, eu não lembro exatamente onde eu vi, mas que a própria modulação da voz... Foi uma fonoaudióloga que eu tava conversando. Ela falando sobre a questão da modulação. Quando você tem uma voz que é muito
que tem pouca modulação, você não atrai. Não. Tipo, é muito igual. A pessoa Exatamente, fala igual o monótono. tempo todo, não tem tanta expressão na voz. Aham. Ela não prende. Agora, quando a pessoa tem uma forma de trabalhar falar. mais a Aham. voz, igual você falou, né? O tom, os tons da voz. Isso. Pra cada coisa, os gestos também que você acaba atraindo, mas as pessoas quando usam as mãos pra falar e tal. Então, são coisas que você vai usando na sua imagem que isso vai favorecer, nossa, agregando, que assim, é muito importante, assim, Muito pra importante. qualquer área. Pra qualquer área. A gente tomou café antes aqui, para não interromper a nossa entrevista. Estamos aqui tomando cafezinho. Eu preparei também o café para Bruna. Maravilhoso. Um bolinho, um pãozinho de queijo, como sempre, porque a gente é brasileira. Tá então, olhando aqui, né? Tava no outro. olha lá, olha aqui, né? Pode olhar. Aqui é chique, a gente tem vários ângulos. Ó. A gente olha para lá, olha para cá e tá tudo certo. Mas a gente já tomou cafezinho, já, né? Já conversamos bastante e agora queria agradecer a sua disposição de estar aqui conversando com a gente. Claro que a Bruna ela tem muita coisa para falar sobre isso, a gente pode até gravar alguns videozinhos mais curtos falando sobre imagem, de repente alguns assuntos mais específicos. Mas vamos falar agora eu queria só finalizar, eu sempre finalizo as entrevistas que eu tenho feito, né, com as meninas que eu já entrevistei e agora com você também, pra gente falar um pouco sobre o seu pensamento sobre 5 palavras na sua vida. E aí eu vou falar essas palavras, você vai resumir em duas palavras que você pensa sobre, que tiver à mente sobre isso. Deus. Propósito. Família. A base. Brasil. Lar. Tailândia. Aprendizados. E Singapura agora. Oportunidades. E muitas, né? Muitas oportunidades. Eu queria deixar aqui mais uma vez o Instagram da Bruna Miranda. Ela tem muito conteúdo de altíssima qualidade no Instagram dela. Deixar o meu aqui também, né? Quem quiser me seguir, eu também posto bastante coisas aqui sobre Singapura. E te convidar a se inscrever no canal. Curte o nosso vídeo, compartilha se você gostou do nosso bate-papo e dá sugestões aí sobre o que a gente pode falar no futuro, sobre todos os vídeos que a gente já gravou. Eu queria que você falasse na área de nutrição, na área de imagem, na área de educação física. A gente já tem 3 profissionais maravilhosos, né? Verdade. E a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários e o like também no nosso vídeo. Eu queria agradecer a Bruna por ter vindo aqui, né, por ter compartilhado todo o conhecimento dela, né, que ela tem estudado. E muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Agora vamos continuar tomando nosso café. Vamos lá.